Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, antes de iniciar nossa aula de hoje, eu quero comentar com vocês um pouquinho sobre a prova. Não costumo fazer revisão, isso já é de praxe para ninguém. Eu acabo fazendo esse tipo de trabalho e revisão vem ocorrendo sempre durante as aulas. E o que eu gostaria de frisar para vocês são os conteúdos que serão abordados durante essa prova. Então, o primeiro conteúdo que a gente vai trabalhar são os conceitos iniciais sobre o planejamento, tanto estratégico quanto financeiro e de investimentos. Esse será um tópico que será abordado. Segundo tópico que eu vou abordar, os canais de transmissão da política monetária. Então, para esse assunto, vocês podem se preparar para uma questão tanto objetiva quanto uma discursiva. Aos espertos, deixo a indicação que dentro da questão vocês às vezes vão conseguir extrair próprias respostas, mas leiam com atenção. É sempre isso que eu peço durante a prova. Façam leitura atenta. E o terceiro tópico que eu vou abordar com vocês é referente àquela revisão de TIR, Payback e VPL, onde os principais itens que serão cobrados serão principalmente Payback, simples e descontado. Então vocês vão passar por esses dois itens e também a TIR. E não só cálculo. Terão questões conceituais, conceitos simples, revisados em sala de aula, quanto o cálculo. O cálculo vai estar mais tranquilo, vocês vão estar em casa, vão poder usar Excel. Fica muito mais fácil para a vida de vocês. Então, creio que vocês não vão ter muita dificuldade com essa prova. Como ficou a divisão da nota? Depois de uma reunião com a coordenação do curso, a gente acabou fazendo uma reestruturação da nota. Então, aquela situação onde minha prova valeria 60 pontos, não valerá mais 60. A composição da nota ficou um pouco diferente. Então, temos 1 ponto de participação, temos 1 ponto de todas aquelas atividades feitas em sala de aula. É triste, mas todo aquele esforço em sala de aula vocês serão recompensados com 1 ponto. Serão 3 pontos de prova, então uma quantidade bem significativa da prova foi reduzida, né? Então a prova não vai ser o maior dos problemas da vida de vocês. E as atividades, todas aquelas atividades que vocês veem, tanto enviando pelo AVA, quanto a primeira atividade que foi por e-mail, terão peso 50. Então essas atividades durante esse período do coronavírus serão importantes para a avaliação de vocês, terão um peso significativo. Então ficou dessa maneira. Então a prova, apesar de estar nominal pontuação 100, ela terá peso 30. Então vocês poderão tirar no máximo 30 pontos nela. Desculpa. Então se preocupem com os trabalhos também. Sempre tentem entregar na data correta, principalmente pelo AVA, até porque estamos sendo acompanhados tanto pela parte da coordenação pedagógica quanto da reitoria sobre o desenvolvimento das atividades no ambiente virtual de aprendizagem. Tá ok? Na aula de hoje, preparei um assunto mais leve, assunto que vocês já tiveram anteriormente dentro de contabilidade de custos, e a gente vai retomar
E ainda assim, deixei para retomar em 2 aulas. A gente vai revisar então a figura da relação custo-volume-lucro. Com isso, então, a gente vai repassar a margem de contribuição, ponto de equilíbrio. E nesse primeiro encontro, nesse primeiro momento, a gente vai trabalhar então a figura da parte teórica. Então, na próxima aula, depois da avaliação, vocês vão ter a continuação dos conceitos e principalmente a continuação com os cálculos. Aí a gente vai projetar, vai fazer cálculo, infelizmente no Excel, mas acho que vai ser o suficiente para a gente compreender o assunto ou revisar o assunto, uma vez vocês já devem ter passado por esse conteúdo. Ressalto, essa semana não tem trabalho para ser feito. Vou deixar livre, mesmo sendo contra a indicação da reitoria, vocês vão ficar com o tempo livre para estudar. Já que a prova de vocês, a semana de prova de vocês começa na quarta-feira que vem, não vou deixar uma atividade para entrega nessa semana, justamente para que vocês tenham a tranquilidade de estudar, ok? Então, acho que o recado sobre avaliação já foi dado. Então, só frisando, conteúdo que serão abordados, parte da introdução, contando o planejamento, tanto estratégico quanto de investimentos em finanças, parte de canais da política de transmissão econômica e a parte de TIR, Payback e VPL. Tá ok? Então vamos para a nossa aula. Então, conforme comentei com vocês, nosso conteúdo que será abordado será a relação custo, volume, lucro. Me desculpa, pessoal. Antes da gente passar especificamente para a figura de custo, volume e lucro, precisamos retomar ou relembrar alguns conceitos, que são o quê? Primeiro, separação do que é custo, o que é despesa. Então vamos retomar um conceito lá da contabilidade de custos, onde custos são todos aqueles gastos necessários ou empregados na produção de algo ou na prestação de um serviço. Então, exemplo, tem uma lanchonete, uma hamburgueria. O que é um custo para a minha hamburgueria? Todo aquele gasto que eu utilizo para a produção dos hambúrgueres. Ou eu faço um serviço de limpeza. Então, qual que é o meu material? Qual que é o custo que eu utilizo? O produto de limpeza, os materiais que eu utilizo nessa prestação de serviço também são custos. E o segundo conceito são as despesas. Despesas, então, são o quê? Todos aqueles gastos que são auxiliares na manutenção do negócio. O que isso quer dizer, professor? São todos aqueles gastos que, mesmo não sendo para a produção de um objeto ou para a prestação de um serviço, são necessários para que a empresa obtenha receita. Então, são gastos auxiliares para a obtenção da receita. Certo? Então, um exemplo, nessa mesma hamburgueria, o que seria uma despesa? Então, eu faço lá uma contratação de uma empresa de marketplace. Então, não está relacionado diretamente à produção, e sim à parte de vendas. Ou a comissão das vendas dos atendentes
desse nosso estabelecimento. Eles não estão propriamente ligados à produção do hambúrguer, mas sem eles eu não conseguiria obter a receita. Eles estão ali para me auxiliar na obtenção da receita. Então esses casos são considerados as despesas. Então esse é o primeiro conceito que a gente precisa relembrar: separação entre custos e despesas. E dentro dessa separação a gente sempre também vai poder segregar em de duas maneiras, que são, aí aqui no slide, custos e despesas variáveis e custos e despesas fixas. O que são os custos e despesas variáveis? São todos aqueles gastos, então sejam custos ou despesas, que variam de acordo com o volume de produção. Então, obrigatoriamente, eles têm uma relação direta com a produção. Então, vamos supor que eu esteja pensando como gasto a matéria-prima pão. Pão é um custo fixo ou é um custo variável? Ele está relacionado ao volume de produção? Então é só a gente pensar. Se eu fizer um hambúrguer, um sanduíche, quantos pães eu vou precisar? 1. Se eu fizer 2 sanduíches, vou precisar de 2 pães. 3 sanduíches, 3 pães. Ou seja, conforme o volume de produção desse sanduíche vai aumentando, maior vai ser o volume desse custo para a minha empresa. Então, os melhores exemplos que a gente pode encontrar são as matérias-primas ou materiais diretos aplicados nessa produção. E o custo e despesa fixa. Então, são custos e despesas ou gastos que não têm relação direta com o volume de produção do período ou volume de prestação de serviço volume de prestação de serviço no período. Então, exemplo, aluguel de fábrica. Se eu produzir... melhor, não vamos falar aluguel da fábrica, vamos falar aluguel da nossa lanchonete. Se eu produzir um hambúrguer, 2 hambúrguer, 3 hambúrguer, vai variar o custo? Vai variar o valor do meu aluguel? Não. Ele não tem relação com a produção. Aí, inclusive, se eu não produzir nada naquele período... Opa, parece que estamos falando do nosso período, né? Não que eu esteja defendendo a abertura de comércio, eu acho que isso é muito relativo. Vivemos um período muito problemático, mas mesmo não produzindo, esse gasto irá existir. Então ele independe do volume de produção. Então por isso o aluguel é um tradicional gasto relacionado como fixo. Ele não vai depender do volume de produção. Outra possibilidade, salário de chefe de produção ou de supervisor de produção. Independente do volume de produção, ele terá o mesmo salário. Não vai estar atrelado ao volume de produção. Então esse valor, esse gasto será considerado como um gasto fixo. Então, no caso, chefe de produção, um custo. Está na linha de produção. Se fosse salário do diretor financeiro, é uma despesa fixa. Não está relacionado à produção, mas independente do volume de produção, ele vai ser considerado como fixo. Tá ok? Mas, claro, a gente tem que frisar que não existem custos ou despesas eternamente fixos. O que isso quer dizer? Esse mesmo aluguel da fábrica, ele vai ser sempre o mesmo valor, exatamente o mesmo valor? Não, nem sempre. Ele pode sofrer variações. Então, pode ser que ele tenha um relativo aumento naturalmente a cada ano, quando a gente fala do aluguel, ou
o exemplo que eu coloquei aqui no slide, com a supervisão. Então, aquele supervisor, conforme vai aumentando o nível de produção, ele pode ter um aumento, dependendo do que ele precise acompanhar. Mas mesmo assim, essa variação pode não estar relacionado diretamente com o volume de produção. Então, ainda assim, ele vai ser considerado fixo. Puxa, professor, fiquei um pouco confuso. Então, a melhor maneira da gente entender é através desse gráfico. Então, mesmo sendo fixo, eles podem sofrer oscilações que podem ser relacionados a eventuais mudanças no processo produtivo, mas ele não está diretamente ligado, ou seja, ele não ocorre de forma proporcional ao volume da atividade. Então, nesse exemplo, nós temos um gasto fixo, no caso um custo fixo de modo extremamente tradicional. Indiferente do volume de atividade, vocês podem perceber que o custo, a linha de custo, permanece exatamente o mesmo valor. Isso pode sofrer pequenas oscilações? Pode. Que é o que a gente tenta representar aqui no nosso gasto do supervisor da fábrica. Então o volume de atividade vem aumentando. E ele necessita, por algumas vezes, fazer uma determinada quantidade de hora extra. Então pode ser que esse volume aumente, mas ele não vai estar ligado diretamente, vai ter uma relação direta com a proporção de atividade. Então nem sempre o aumento vai ocorrer diretamente proporcional ou exatamente proporcional ao volume de atividade. Então, quando chega nesses custos de despesas fixas, que podem variar, eles tendem a aumentar em formas de degrau. Então, em determinados patamares, acaba sobrecarregando um pouco mais esse custo. Mas, por não ser diretamente ligado ou exatamente proporcional, eles não podem ser considerados como custo variável. Então, aquela situação que eu falei, vamos supor que a cada 20% de aumento de atividade, o nosso funcionário comece a fazer o dobro dobro não, que a legislação não permite, Mas vamos supor que ele faça uma quantidade X de hora extra. Então, conforme vai aumentando esses 20%, ele vai ter uma necessidade de ficar mais tempo na fábrica, cuidando dessas atividades. Então, esse gasto fixo tende a aumentar nesses períodos. Então, até 20%, um único chefe basta. De repente, na ultrapassagem do 20%, eu posso contratar hora extra. Ou em casos mais dramáticos não, dramático é uma palavra pesada. Em casos mais extremos, o volume de aumento se torna tão grande que eu precise de mais um funcionário. Então esse custo com supervisor de produção ele vai aumentar. Então a cada 20%, por exemplo, eu posso contratar um novo chefe, um novo supervisor. Tá ok? Isso vai mudar a característica do custo? Não. Ele vai permanecer como custo fixo, não é variável. Então, mesmo os custos tradicionalmente variáveis podem não variar proporcionalmente em relação à quantidade produzida. Exemplo, mão de obra direta, quando tem pico de produtividade, matéria-prima, quando menor volume produzido, ou maior as perdas e vice-versa. Como que a gente vai conseguir enxergar essa variação? Então, nesse primeiro gráfico, a gente encontra a relação mais tradicionalista do volume versus custo. Então, conforme vai aumentando
a produtividade ou a atividade, o custo ele vai crescendo de modo proporcional, diretamente proporcional. Então, se eu produzir 1, vou gastar X. Se eu produzir 2, 2x. Se eu produzir 3, 3x. E assim por diante. Então, ele sempre vai tender a crescer de uma linha reta. Uma linha gradual. Tá ok? Então, nesse segundo gráfico, a gente mostra esse mesmo comportamento considerando possíveis variações. Então, pode ser que ele não varie proporcionalmente. Ah, professor, dê um exemplo. Então, estamos consumindo uma determinada matéria-prima e a gente tende a, quanto maior o volume de produção, ter um maior volume de perda. Então pode ser que conforme esse volume cresça, ele tenda a ter um aumento, ou conforme eu faço um maior controle, uma redução. Então, durante o processo produtivo, eles podem ter pico que não o tornem tão proporcionais, tá? Ou diretamente proporcionais. Diretamente, quando a gente fala, é matematicamente proporcional. Mas aqui a gente entende esse crescimento seguindo essa linha do proporcional, do diretamente proporcional. A teoria ela aplica a proporcionalidade direta. Então, esses são os dois comportamentos que a gente vai encontrar, seja do custo fixo, seja do custo variável. E como eles se comportam em alterações de preço. Então, sempre quando a gente tiver aumento no custo fixo, faz com que ele apenas aumente o custo e não tenha relação direta com o volume de atividade. E já nos custos variáveis, faz com que o aumento, digamos, do custo variável incline mais, aumente o grau de inclinação dessa proporção de custos. Então, supondo que o meu pão custe hoje 3. Então, vou ter 3 para uma unidade, 6 para 2 unidades, 9 para 3 unidades. E a gente teve um aumento nesse custo. Começaram a cobrar. A gente trabalha com farinha importada. Nosso pão agora custa 4. Então, para um a gente vai ter 4. 2 pães vai ter 8. 3 pães serão 12. E assim sucessivamente, fazendo com que ele incline a reta. Então, o aumento de custo fixo faz apenas a variação do custo sem relação com a atividade. O aumento do custo variável vai fazer sim a relação direta com o volume da atividade, fazendo com que o aumento de custo variável, o aumento do valor do custo variável, incline ainda mais a reta do custo. Tá ok? Aí então, com esses conceitos básicos que a gente precisa lembrar, separar o que é custo de despesa, o que é custo fixo, o que é custo variável. Isso principalmente dentro da relação custo-volume-lucro, a gente vai trabalhar muito a separação do que é custo fixo, do que é custo variável, para conseguir trazer o embasamento, trazer a teoria sobre custo-volume-lucro. Então, só com base nessa relação de custo fixo variável que a gente vai conseguir trabalhar a análise do custo volume lucro, tá ok? Então, o que é o custo volume lucro? Então, a análise do custo volume lucro é um instrumento utilizado para projetar o lucro que seria obtido
há diversos níveis possíveis de produção e venda, bem como para analisar o impacto sobre o lucro quando a gente faz modificação no preço de venda, faz modificação no custo ou quando a gente mexe em ambos. Então, lembrando, a gente vai conseguir projetar as vendas, projetar a receita, projetar os custos e com isso a projeção de lucro. E conseguir então trabalhar variações ou cenários onde a gente trabalha em modificação no preço de venda ou custos para obter uma lucratividade esperada, uma rentabilidade esperada, ou seja, para conseguir atender às necessidades dos nossos investidores, tá ok? Claro, muitas vezes a gente não consegue, a gente tem alguns itens que, por exemplo, não conseguimos vender em preço de venda, mexemos nos custos, ou tem algumas situações onde não conseguimos mexer nos custos, mexemos no preço de venda, ou quando o nosso produto é deficitário e a gente não consegue em nenhum dos dois, a gente pode até chegar ao caso onde nós acabamos optando pela descontinuidade de um produto. Então o produto ele tem uma inviabilidade na sua produção. Então, para fazer essa análise, nosso conceito base é o custeio variável e por meio dela pode-se estabelecer qual a quantidade mínima que a empresa deverá produzir e vender para que não chegue em um prejuízo. Então aqui a gente já vai adiantar um tópico da próxima aula, que é não incorrer um prejuízo. Falando em quantidade produzida e vendida, a gente está falando de ponto de equilíbrio ou break-even point. Item muito simples até de ser calculado, até certo ponto, né? Na teoria, de modo didático, a gente traz exercícios que são realmente muito simples, mas no dia a dia ele é um pouquinho mais complexo porque a gente não encontra mais ambiente de produções únicas ou de poucos modelos produzidos. Hoje as indústrias têm uma gama muito grande de produtos em sua linha e isso acaba trazendo um pouquinho de desconforto, mas não que isso inviabilize o nosso processo de cálculo, o nosso processo de ponto de equilíbrio para essas indústrias também. Então, a análise do ponto de equilíbrio permite tanto determinar o nível de operação que uma empresa precisa para manter e cobrir todos os seus custos operacionais, quanto para avaliar a lucratividade que está associada aos vários níveis de venda. Então aqui a gente pensa na análise do ponto de equilíbrio como a determinação do nível de operação de uma empresa para chegar em uma determinada lucratividade, para conseguir apresentar quanto de lucro uma empresa deverá ter durante o seu processo produtivo. Tá ok? Então ele é sim uma ferramenta importante no planejamento de curto prazo, porque embora o relacionamento entre as quatro principais variáveis ele explora então a relação entre essas quatro principais variáveis, que são custo total, receita total, volume de saída e lucro da operação. Então o relacionamento dessas quatro variáveis faz com que a empresa consiga projetar e planejar o seu futuro, né? Então isso auxilia na determinação de o tratamento sobre um produto. Professor, mas o que isso tem a ver com análise estratégica de investimentos? Simples, a gente utiliza
a relação custo-volume-lucro quando a gente pensa em novas produções. A gente então pretende lançar um determinado novo produto ou criar uma nova fábrica. Então a gente com essa fábrica vai conseguir aumentar em uma determinada porcentagem a nossa produção. Essa produção vai gerar aquele fluxo de caixa que a gente utiliza lá no Payback, TIR, VPL. Então, pensando em unidades produtivas, investimentos em unidades produtivas, a gente traz essas ferramentas para que a empresa consiga projetar esse futuro, verificar a viabilidade desse investimento. Tá ok? Então, ao planejar suas estratégias de curto prazo, sempre os gestores de uma organização precisam saber qual será o efeito das mudanças de uma ou mais variável e o efeito dessas no lucro. Então, a gente pode entender essa análise do custo volume-lucro como uma ferramenta que permite, então, fazer essas análises de tal modo que auxilie o estabelecimento das estratégias de preço e determinar melhor mix de venda, e também na possibilidade de selecionar os níveis de lucro e a adoção de uma política apropriada de preços. Então, assim, a gente, com essa análise custo-volume-lucro, a gente nos permite analisar então essa estratégia de preço e montagem de mix de venda, e também a montagem ou seleção do nível de lucro através de uma adoção de política apropriada de preço, ou em alguns casos na própria política de custeio. Isso a gente traz principalmente quando trabalha na figura do target cost, onde a gente tem um volume de preço ou um valor de preço determinado pelo mercado. Então, pode ser que eu não consiga efetivamente trabalhar o nível de lucro através do preço de venda, mas sim do preço de compra. Ou, quando a gente pensa em preço de compra, mudança, substituição de produtos. Então, uma das maneiras que pode ser utilizada ao target costing, junto com a análise de custo-volume-lucro, é chegar ao custo ideal para uma determinada produção e conseguir ter o lucro esperado nessa produção. E dentro dessa figura da análise de custo, volume e lucro, primeira ferramenta que a gente vai utilizar é a margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? Para que ela serve? Quando a gente vai utilizar? Então, no custeio variável, todos os custos e despesas variáveis, aí a gente inclui despesas, são deduzidos da receita. Embora as despesas variáveis não façam parte do custo do produto, eles têm interferência direta na margem de contribuição. Então, pode ser conceituado como a diferença entre a receita menos a soma dos custos e despesas variáveis. O que traz então a margem de contribuição? Qual a sua função? Basicamente é conseguir apontar quanto sobra da receita obtida depois que a gente desconta os custos e despesas variáveis. E com essa sobra, quanto que ele vai contribuir então para pagar os custos e despesas fixas e gerar lucro. Então a diferença entre receita menos custos e despesas fixas é a margem de contribuição.
E essa margem de contribuição é o valor que cada produto colabora, então, para o pagamento dos custos e despesas fixas e na geração de lucro. Então, a margem de contribuição é o preço de venda menos custos e despesas variáveis. Deste modo, a margem de contribuição contribui. A margem de contribuição de um produto é o que resta após diminuir os custos e despesas variáveis. É o que resta, então, é o que vai auxiliar nessa amortização, nesse pagamento. Então, ele é a quantia no qual o produto contribui para amortizar os custos fixos e despesas fixas e formar o lucro. Então, representa o valor que cobrirá os custos e despesas fixas da empresa e vai transformar, vai proporcionar o lucro depois desses pagamentos. Então, a gente vai encontrar duas formas de cálculo: margem de contribuição total. Margem de contribuição total a gente vai fazer pelas receitas e custos e despesas totais. Então, a margem de contribuição vai ser o quê? Receita de venda menos custos e despesas variáveis. Aqui eu só coloquei custo, mas é custos e despesas variáveis totais. Então, eu pego pelo total do período. Então, se eu produzir 100 mil unidades, a margem de contribuição total vai ser calculada com base na receita dessas 100 mil unidades e nos custos e despesas variáveis das 100 mil unidades. Então, trazendo assim quanto todas as 100 mil unidades contribuíram para o pagamento do custo e despesa fixa. E a outra forma de cálculo, para mim a mais útil, na verdade, já com ela a gente vai conseguir fazer as determinações de ponto de equilíbrio. Então, frisa-se esse cara como o mais importante. Margem de contribuição unitária. Então, a gente vai calcular isso para cada unidade. Margem de contribuição unitária vai ser igual ao preço de venda unitária menos custos e despesas variáveis unitário. Então, a gente vai conseguir entender com essa fórmula quanto que cada produto vai poder contribuir para o pagamento dos custos e despesas variáveis. Fixos. Certo? Então, apenas para a gente encerrar esse primeiro momento da relação custo, volume e lucro, vamos fazer um exemplozinho bem simplificado de margem de contribuição. Então, vamos lá. A empresa Industrial Real Limitada apresentou os seguintes elementos de resultado relativo ao período de produção e vendas. Vendas totais, 920 mil. Custos fixos totais, 145 mil. Custos variáveis totais, 345 mil. Despesas fixas totais, 100 mil. E despesas variáveis totais, 78 mil. Então, com esses elementos, a gente vai somente encontrar o custo, a margem de contribuição total. Então, como vai ser dada? Margem de contribuição vai ser igual a receita de vendas total menos a soma do custo variável total mais a despesa variável total. Então, a gente vai precisar das vendas totais, tá ok? Além dessas vendas totais, os custos variáveis e despesas variáveis. Para daí a gente poder falar quanto que a empresa teve de margem de contribuição total. Então, vamos ter lá 920 mil menos a soma do custo variável mais despesa variável.
menos 345 mil, mais 78 mil. Então a gente encontra nesse período que a empresa ou as vendas desse produto totalizaram uma margem de contribuição no valor de 497 mil. Então, para essa empresa, para esse período, o total das vendas desse período permitiram que os produtos contribuíssem para o pagamento dos custos e despesas fixas, com um total de 497 mil. Dá para afirmar se teve lucro ou não? Sim, é só a gente fazer a dedução. Margem de contribuição, menos custo fixo, menos despesa fixa. Então, quanto estaremos considerando? Pegaremos o 497 mil menos 345 mil. Desculpa, menos 345 mil, não, menos 145 mil, menos 100 mil. Então, essa empresa ainda teve um lucro de 252 mil no período apresentado. Então, ela conseguiu, esses produtos conseguiram contribuir para o seu pagamento e ainda resultou em um lucro de 252 mil, tá ok? Então, com isso, nós terminamos o conteúdo para a aula de hoje. Próxima aula, retomamos um pouquinho da margem de contribuição e daremos continuidade com a figura do ponto de equilíbrio e suas análises, tá ok? Então, desejo a vocês uma boa semana, bons estudos. E lembrem-se, essa semana não tem atividade, tem apenas a figura do tempo para vocês se prepararem para a semana de provas. Aproveitem esse tempo. Coloquem tudo em dia. Então, muito obrigado.